Salve rapaziada, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Opinião de la Cruz. Primeiramente eu vou pedir para vocês deixarem um like e se inscreverem no canal, é muito importante. E vamos aqui direto pro tema. O tema do vídeo de hoje, né, como vocês viram pelo título, pela thumb, a prisão do Oruan e o retrato do nosso país. Nessa quarta-feira, na verdade, o Oruan ele foi preso no Rio de Janeiro porque ele estava abrigando um foragido do Comando Vermelho na sua casa. E isso é muito o retrato do Brasil atual. Você vê aqui, né, pelas notícias de que dia que ele foi preso, falando um pouco também da pessoa que foi presa. Isso exemplifica o que é o nosso país. O nosso país, infelizmente, é uma comédia, uma piada. Uma pessoa como Oruan sendo praticamente o líder pop do nosso país. Uma pessoa extremamente exaltada, cultuada, acariciada pelos fãs. Recentemente viralizou aquele vídeo daquele garoto, provavelmente uns 10, 12 anos de idade, chorando no show do Oruan, ouvindo a música dele, a poesia dele, de alusão ao crime e ao tráfico de droga, né? Então, obviamente, o nosso país é um país que está culturalmente devastado, a gente está se perdendo. Aqui a gente vê mais uma notícia falando que a escuta policial expõe membro do Comando Vermelho na casa do Oruan. Ou seja, existe sim uma ligação entre o trap, entre o funk. Eu acredito, não vou falar que todos, mas existe sim uma grande maioria desses músicos, entre aspas, né? Porque a gente não pode chamar de músicos quem canta músicas desse tipo, na minha opinião. Obviamente, minha opinião, você tem o direito de discordar. Mas é isso, ó. Você vê que simplesmente a maior cultura pop do Brasil atualmente teve obviamente que teve a lei anti-Oruan, da deputada Amanda Bettorazzo, aqui de São Paulo, da vereadora, na verdade, no caso. E isso também eu acho que deu uma aumentada nos holofortes do Oruan, mas ele é uma pessoa muito comentada, é uma pessoa muito falada, a música dele viraliza muito. E isso é muito triste, porque não é uma música de qualidade, não é uma música com certo teor cultural ou até mesmo algum grau de inteligência. Na verdade é só despejo de merda, obviamente, falando sobre crime em sua grande maioria. Você vai ter gente que vai defender falando não, mas ele canta o que ele vive, né? Ele canta o que ele vive. Pô, com todo respeito, ele vive o crime ali e não é... Ele vive o crime entre aspas, né? Porque Playboy, filho do dono, né? Entre aspas, que não é entre aspas, né? Filho do dono, Marcinho VP. Então, ele sempre foi um playboy, ele sempre teve condições. Ele não precisava disso. Porque ele mesmo disse que seria herdeiro se ele não fosse músico. Ou seja, ele só faz música de idolatria ao crime. Não tem a mínima condição de uma pessoa dessa ser famosa. Em qualquer país sério, ele não teria voz. Por exemplo, eu não consigo enxergar o Oruan sendo um rei, um imperador pop em países como Suíça, Alemanha, Espanha, Bélgica. Por exemplo, hoje em dia ele faz muito sucesso em Portugal, porque Portugal basicamente está sendo dominado pela cultura brasileira. As crianças no Brasil não falam mais português de Portugal. Elas assistem Lucas Neto, Felipe Neto. O sotaque já é um sotaque brasileiro. E obviamente que, como o Brasil sendo um país muito maior, a nossa cultura e a nossa subcultura, no caso, ela se espalha para Portugal. Então Portugal está sendo tomado, mas as pessoas de uma vertente mais portuguesa mesmo, mais católicas, tradicionais, obviamente que elas não cultuam uma pessoa desse tipo, né, como o Oruan. A gente vê que o Oruan, ele é nada mais nada menos do que o filho do Marcinho VP. Marcinho VP é o líder do Comando Vermelho, é o criador do Comando Vermelho. Ele e o Fernandinho Beiramar criaram o Comando Vermelho. E ele é um criminoso absurdo que infelizmente vai ser solto nos próximos anos. O Marcinho VP vai ser solto porque a lei brasileira falha. Então ele vai cumprir uma parte da pena dele e ele vai ser solto. Ou seja, a gente vai ter nada mais nada menos do que o maior traficante do Brasil e o seu filho fazendo apologias ao crime e falando, solta, solta, como se não fosse nada. Infelizmente esse é o nosso país está devastado. Infelizmente é isso. Na thumb do vídeo vocês puderam ver que eu coloquei uma imagem do Brasil dos anos 40. Você vê qual era a situação do Brasil nos anos 40. O Brasil era um país referência. O Brasil, em 1940,
teve uma expedição de franceses para o Brasil. Eles escreveram que o Brasil era o país do futuro, que o Rio de Janeiro é a cidade do futuro. Rio de Janeiro não é chamada cidade maravilhosa à toa. É porque um parisiense olhou para a cidade do Rio de Janeiro e falou: ó, a cidade do Rio de Janeiro ela combina dois pontos que Paris, por exemplo, não tem. Ele combina toda a questão arquitetônica, uma arquitetura clássica, moderna, né, para os tempos, algo muito bonito, com uma beleza natural também esplêndida. Então, o Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa. E ela foi denominada assim por muito tempo. Mas pode falar, hoje em dia, a única coisa que o Rio de Janeiro não é, é a cidade maravilhosa. É uma cidade dominada pelo tráfico. Você anda no centro da cidade do Rio de Janeiro, é cheio de pessoa, barulho infernal. O trânsito do Rio de Janeiro, horroroso. Estive no Rio de Janeiro recentemente. Parece que as pessoas não sabem dirigir no Rio de Janeiro. Eu sendo de São Paulo, o trânsito de São Paulo também não é um dos melhores, mas no Rio de Janeiro parece que é uma terra sem lei o trânsito. Pessoas atravessando a rua onde querem. É uma cidade que está falindo. Os últimos governadores, prefeitos, todos presos. Ou seja, você vê o retrato da sociedade ali. E a sociedade, em vez de buscar alguma melhora, algum ponto que possa fazer com que a cultura brasileira, a cultura tradicional, com costumes bons, prevaleça na sociedade, não. Eles preferem cultuar isso. O funk, o rap, o trap, que não é nada mais ou menos do que, repetindo, apologia ao crime organizado. Você lê as letras de funk, se a letra não está falando de tráfico, aí você está falando provavelmente de algum tipo de sexualização com o corpo feminino. Está falando de algum certo modo, sei lá, de uma vida de vícios, como, por exemplo, vícios em bebida, uma vida de falta de virtude, uma vida com uma ética, com uma moral baixa. Você vê que isso é falho. Isso é falho na cultura do funk. São pessoas que gostam de ostentar, gostam de se aparecer e não têm o mínimo empenho e a mínima dedicação para se verem no futuro como pessoas boas. O importante é o presente. O importante é ter os prazeres momentâneos da vida presente e pouco se importar com o que vai acontecer no futuro. Então a gente percebe que o Brasil tá acabando. E a música é um retrato grande disso, né? Você tem, durante toda a história, a música sendo um ponto crucial na história dos países. E a música, ela reflete a decadência do nosso país. Cada tempo, cada década, tem a sua música. Você, por exemplo, vai ter nos anos 60 a música contra o regime militar. Você tem nos anos 30 a música de exaltação ao Brasil. Hoje em dia, a música que bomba é o quê? É música sertaneja, pode-se dizer por conta de uma grande expansão do agronegócio e da cultura sertaneja do oeste do Brasil, mas principalmente a cultura do funk, com músicas ruins. Eu trouxe aqui as top 50 músicas mais ouvidas do Spotify. E você vê Resenha do Arrocha, Sei Que Tu Me Odeia, Motinha 2.0. E você lê o nome dos artistas, por exemplo, Oruan, Zé Felipe. Zé Felipe que só é famoso porque é filho do Leonardo. E você vê que quase todas as músicas têm a participação de um MC. É MC, MC, MC. E até agora, até grupos como Menos é Mais, por exemplo, um grupo de pagode que tem músicas boas. As músicas deles estão com um viés mais de funk, mais de trap, com uma batida diferente. Ou seja, até as outras músicas estão meio que se curvando à cultura do funk, a música do funk. Então o nosso país ele está virando basicamente uma subcultura. Pessoas mais burras, intelectualizadas, pessoas fracas de virtude, de moral, estão votando, estão procriando, e o nosso país, infelizmente, só ladeira abaixo, né? Eu não consigo ver um futuro muito próximo alguma melhora para o nosso país. Repetindo, olha a thumb do vídeo. A thumb do vídeo é nada mais nada menos do que o Neymar e o Oruan juntos, enquanto nos anos 40 você via uma estética totalmente diferente. Parece que as pessoas se impunham nos anos 40, nos anos 30. Você vê vídeos, a taxa de obesidade era menor, o convívio social era melhor, as pessoas eram mais educadas. Você vê o QI era maior. A taxa de homicídio, de crimes, era menor. E uma semelhança com isso, a música era melhor, a cultura era melhor, os livros que as pessoas liam Machado de Assis. Hoje em dia as pessoas não leem Machado de Assis. As pessoas leem Harry Potter, né? Com todo respeito ao Harry Potter.
as pessoas escutavam bossa nova. Hoje as pessoas escutam trap. As pessoas simplesmente estão se perdendo. É uma cultura falha. Então você percebe isso comparando o Brasil atual com o Brasil de antigamente. Mesmo sendo épocas em que não existia internet, tecnologia, uma tecnologia mais defasada, mesmo assim aparentemente a vida era melhor. E por fim aqui eu trouxe esse mapa aqui, esse gráfico, que eu já trouxe em outro vídeo, mas só para mostrar. O nosso país é o 69º em QI. O nosso país tem um QI de 83. Então, eu fico indignado, né, com a situação do nosso país, com a situação da música do nosso país, da cultura do nosso país. As pessoas não leem mais. Por exemplo, eu li 5 livros nesse ano. Tem pessoas que não leram livro esse ano, no ano passado, no ano retrasado, e não leram livro há 10 anos. Não leem, elas não leem livro. Para eles, para essas pessoas, o que conta é o post que eles leram no Instagram. Isso é ler para eles. É ler uma notícia ou outra, meia notícia, né? Ler geralmente o título, o subtítulo e talvez o primeiro parágrafo. Isso que virou a leitura do brasileiro. Ou seja, o brasileiro não lê, o brasileiro não estuda. Os índices PISA do Brasil só vem diminuindo. Ou seja, basicamente a capacidade intelectual do Brasil só diminui. E além disso, e isso também, né, mostra nas votações, o presidente do nosso país é um analfabeto, que está acabando com o país, inflação gigantesca. O nosso ex-presidente é basicamente um golpista, que também traiu o país, disse que faria coisas liberais, não fez. Ou seja, a gente está num mar de merda. E é muito difícil mudar. As pessoas não estudam, votam mal, os índices PISA do Brasil só diminuem, os nossos estudantes, comparados aos estudantes de outros países, são inferiores, e o nosso país, para finalizar, é um país que não tem mais liberdade econômica. Ou seja, se a gente tivesse pelo menos algum índice de liberdade econômica, algum grau de mercado aberto, obviamente que a gente tem, eu estou aqui exagerando, mas o nosso país tem uma intervenção estatal inacreditavelmente grande. Você vê que agora nos Estados Unidos tem o Dodge, lá com o Elon Musk, que eles estão vendo gasto a gasto do governo, fiscalizando para eles tirarem esse gasto para ter um Estado mais efetivo. Mas no Brasil isso nunca vai acontecer, porque você vai ter que ver pessoas que moram no interior do Amazonas, no interior do Piauí, no interior da Bahia, que são cidades de 5, 10 mil habitantes que não tem nem água. A água vai para o caminhão-pipa. Pessoas que têm que se prostituir com 14 anos de idade para poderem comer. Então é muito difícil que o Brasil mude. Eu não vejo isso. E se a gente tivesse pelo menos um grau de liberdade econômica um pouco maior, que as empresas pudessem crescer, se a gente tivesse uma indústria um pouco mais eficiente, um pouco mais forte, a gente teria a geração de trabalho, a gente teria um aumento na classe média. Essa classe média, ela se educaria um pouco melhor, votaria um pouco melhor e assim o país iria se erguendo. Mas infelizmente a liberdade econômica no Brasil é fraquíssima, faz com que as pessoas tenham que se prostituir para ganhar dinheiro, se prostituir trabalhando, mas prostituir também nos termos sexuais mesmo. E o Brasil só vai para trás. A gente só anda para trás, a gente só vai de ré. Então é muito difícil que a gente melhore. Eu cada vez mais vejo uma saída do Brasil como a única saída possível. Não consigo enxergar melhoras. Cultura acabada. As cidades brasileiras acabadas, muito feias. As pessoas no Brasil cada vez mais burras. Eu não vou aqui também julgar ninguém, não sou a pessoa mais inteligente do mundo, mas com certeza meu QI não é 83, não é QI de chimpanzé. Eu, apesar de ter uma dicção ruim, isso obviamente é treinável, mas eu sou uma pessoa que eu me vejo como inteligente, consigo fluir com minhas ideias. E se eu fizesse alguma coisa para melhorar minha voz, minha comunicação, provavelmente as pessoas veriam como existem pessoas boas, no caso como eu, mas só que no caso existem muitos brasileiros ruins mesmo. Você vê numa conversa diária, a conjugação verbal, a formulação de frases, sentenças, são todas muito ruins. Então o Brasil não tem saída, não vejo melhoras nos próximos anos. E o Oruan exemplifica muito o que é o Brasil e por que o Brasil acabou. Então, valeu rapaziada, esse foi o vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, se inscrevam.